talvez uma autossuficiência do que realizou. Então, algumas coisas elas precisam mudar. Quer dizer, muitas coisas precisam ser mudadas. É o tema de hoje que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas antes disso, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, neste momento nós vamos abrir a tua palavra. Fale mais uma vez aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas que cometemos contra o Senhor, Deus soberano. E batiza-nos com o teu Espírito Santo, para que venhamos ser testemunha para um mundo que não tem amor. Para essas bênçãos pedimos em nome de Jesus e viveremos para todos sempre. Amém. Irmãos, o mundo tem amor ou não? Não. Então, para que possamos enviar uma mensagem de amor ao mundo, nós precisamos ter o quê? Amor. Amor. Amor para com quem? O próximo. Para com Deus e para com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e entendimento. Não é isso? O primeiro mandamento? Mas igual ao primeiro, os primeiros 4, amarás o próximo como a ti mesmo. Você se odeia? Não. Se você cometer um erro contra você, você não se perdoa? Porque existem pessoas que cometem erro. Sim, Como seres humanos, cometemos erro contra nós mesmos. E aí você não se perdoa, você não se aceita, você não fala com você mesmo. É isso que acontece? Não. Então, tem uma coisa errada. Porque o que nós vamos estudar aqui mostra o que é a igreja. A igreja que Deus levantou a partir de 22 de outubro de 1844. Amém. E o inimigo, ele olha para essa igreja com ódio, com raiva. Nos impedir de sairmos aqui no nosso país é impossível. A hora que a gente quiser, a gente sabe fazer trabalho missionário, sim ou não? Sábado após sábado, nós estamos fazendo isso, fizemos isso ontem, porque tinha convidados, tinha pessoas aqui, fizemos, mas sábado após sábado, estamos fazendo isso. Isso vai virar o quê? Um costume, uma prática, um hábito. E no dia que não tiver, nós vamos sentir o quê? Falta. Não é isso? Mas pense comigo. Nós saímos para quê? Quando você sai para fazer o trabalho missionário, você sai para quê? Qual é a sua intenção? Almas. É ou não? A sua intenção é fazer com aquelas pessoas que vão nos ouvir, de participar de comissões, de nomeações. Essa é a sua intenção? A sua intenção, quando você sai para fazer o trabalho missionário, é para que essas pessoas, assim que entram, participem de semanas e semanas de orações. Essa é a sua intenção? No primeiro momento, não. A sua intenção é levar Jesus Cristo. Amém. A esperança. Só que você precisa estar cheio de quem? Do Espírito Santo. Então, assim, é feita uma revista do Senhor Espírito Santo quando você sai para fazer a obra. E você percebendo ou não, que muitas pessoas não percebem, há colocado sobre você um aval de sim ou não. Então, infelizmente, existem pessoas inaptas, não de conhecimento, mas inaptas de amor, para que possa fazer o trabalho onde? Lá fora. Lá fora. Você só pode dar aquilo que você tem. E se você não tem amor para com o dizimento? Irmãos, e eu fico, igreja, pensando nisso. E isso me consome. Porque é uma realidade. Isso me consome. Às vezes eu estou em casa, estou vendo até um vídeo que não tem nada a ver, paro tudo e eu fico pensando nisso. Preocupação
sobre o andamento espiritual da igreja. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Olha o que diz aqui. Mas uma hora você já li essa passagem 1000 vezes. Vai ler mais uma vez, então entender um pouquinho. Mateus 24. É bem conhecida essa passagem. É o sermão profético do Senhor. Versículo 12. 14, aliás. 24, 14. Amém? Amém. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Será pregado o quê? Este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Vou fazer algumas perguntas e vocês me respondam. Este evangelho do reino é um evangelho de amor, sim ou não? Sim. Este evangelho do reino é um evangelho de misericórdia, sim ou não? Sim. Este evangelho do reino é um evangelho de perdão, sim ou não? Sim. Este evangelho do reino é um evangelho de alegria, sim ou não? Sim. É um evangelho do reino. Que reino? Esse evangelho que você prega é o evangelho do céu. Uma vez, Jesus ele foi levado para Pôncio Pilatos. Se eu não me engano, foi o imperador Pôncio Pilatos. E aquele imperador, ele, conversando com Jesus Cristo, ele viu que Jesus Cristo não tinha o quê? Culpa de nada. E ele pensa o seguinte: vou libertar esse homem. E Jesus Cristo não respondia nada para ele. E ele fala assim para Jesus: você não vê que eu tenho poder de te libertar? Aí Jesus Cristo ele fala assim: você não tem poder nenhum sobre mim. É uma palavra poderosa, né? Você não tem poder nenhum sobre mim. Porque se tivesse, eu saberia. Porque o meu reino não é deste mundo. O reino do Senhor tem súditos fiéis. O reino do Senhor tem súditos que não têm mágoa nem rancores. O reino do Senhor não tem súditos que têm raiva. O reino do Senhor tem súditos de amor. Esses súditos que pregarão este evangelho não é a grande massa da igreja. Poucos serão selecionados. Eu perguntei ontem para Tamires, antes do estudo, o que fez você tomar uma decisão para o batismo? Porque você frequentou lá a casa da sua irmã, estudou conosco, e agora você tomar essa decisão, o que fez? E ela me falou duas coisas. Primeira coisa: meu estado físico hoje não é bom. Eu tenho preocupação com a nação, pois eu tenho uma doença degenerativa. Segunda coisa: estou com medo porque daqui a pouco a porta da casa vai se fechar. Consciência
do estado real que o Espírito colocou no coração dela. Amém. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje vai acabar. O Espírito Santo é que te trouxe aqui e te move. Ele vai olhar para algumas pessoas na igreja e vai dizer: a partir de hoje não trabalho mais com você. O que acontece quando o Espírito Santo fazer isso? Acabou. Ele olhou para Saul e falou: a partir de hoje, Saul, você não tem mais a minha presença. O homem ficou o quê? Louco. Perturbado. Porque não nos iria se arrepender mais. Deus, quando olha para nós, ele vê o futuro. Ele não vê só o presente. Então aquilo me impactou muito, o que ela falou. Irmãos, como igreja, você tem uma responsabilidade. E isso vai pesar na sua vida. O seu nome vai passar em revista. Isso é sério. O céu está em movimento, como a irmã fala. E quando passar em revista o teu nome, se você dentro da igreja não estiver fazendo aquilo que Deus deseja, acabou para você, você não sabe. Isso é real. Isso não é uma mensagem para te colocar medo. Mas é uma realidade. Como igreja nós precisamos mudar o que nós estamos vivendo a cada dia. Será pregado este evangelho. Este evangelho não é para qualquer um. Não adianta. Não é de qualquer maneira. Verdade. Eu estava falando para minha esposa hoje: Adriana, imagina você trabalhando numa empresa e toda semana o dono dessa empresa ele chama um palestrante para informar as orientações de como que a igreja funciona. Toda semana a empresa funciona desse jeito. Toda semana. Mas um monte de funcionário faz completamente ao contrário. O que o dono da empresa vai fazer com o tempo, com esses funcionários que não estão colocando em prática, por mais que são orientados? O que ele vai fazer? Vai mandar embora, porque não serve para nada. Verdade. Semana após semana, mensagem após mensagem, e nada da prática. Uma dificuldade para entender o amor de Cristo. A igreja está tendo dificuldade para entender o amor de Cristo. Se nós estamos tendo dificuldade para entender o amor de Cristo, o que nós iremos apresentar lá? Nós temos que ser usados por Deus, irmãos, para fazer o inferno tremer, conhecer o nosso nome, entender quem somos. Igual aquela passagem que eles falaram que iam expulsar os demônios, e um demônio falou: quem são vocês? Ah, nós estamos querendo expulsar vocês pelo Deus de Paulo. Conhecemos Jesus Cristo. Os demônios falaram para essas pessoas e sabemos muito bem quem é Paulo. Porque Paulo dá prejuízo. Mas vocês quem são? Com que ousadia vocês vêm até a nós? Confrontar com os poderes das trevas não é fácil. Não é fácil. Nós estamos vivendo hoje uma letargia espiritual. Olha o que a irmã Mate escreveu sobre nós. Quem é essa igreja? Porque também comigo nós estamos dando eventos finais. E eu vou dar continuidade aqui na parte de quarta-feira, que nós estudamos um pouco. A igreja de Deus nos últimos dias. Você acha que Deus nos últimos dias não levantaria uma igreja? Você acha que Deus não sabe como termina a história da igreja e se torna agora um grande movimento profético? Porque a igreja é um movimento profético, mas a igreja invisível ainda não está fazendo parte, porque nós, como igreja visível, não estamos fazendo a nossa parte. E a irmã White, ela diz assim, página 29, a missão especial dos adventistas do sétimo dia. Você é um adventista do sétimo dia? Sim. Existem duas classes. Você sabe disso.
O adventista do e o adventista no. O satanista ele falou claramente isso. Roger também fala sobre essas duas classes. Você é do ou no? Mas qual é a diferença do do? O adventista do sétimo dia, ele é adventista todos os dias. Seu comportamento é excelente todos os dias. É uma mulher, um homem de oração, que não perde a oportunidade de falar do amor de Cristo Jesus. E no sábado, ele se alegra de estar aqui para adorar o Senhor. Ele tem um comportamento excelente lá fora e aqui dentro. Se preocupa com a hora que chega para a igreja, participa da escola sabatina, adventista do sétimo dia. Esse é o problema. Agora tem um no. O no não é nada, irmãos. O no só vai servir com o futuro de ser joio. Atrapalha. Mas, irmãos, são pessoas que têm carro, são pastores, são anciãos, não importa. É novo. Então existem duas classes. O novo faz a obra do Senhor. Lá fora nem pessoas conhecem como cristão. O novo fala palavrão, o novo vê filmes que não tem que ver, como um montão de porcaria. Esse é o novo. Não faz diferença para nada. Verdade. Não se une, não está presente, chega a hora de vir à igreja, não está nem para nada. Esse é o novo. Então você tem que vigiar. Porque você mudou, pode se tornar novo em fração de segundos. Então aqui, a irmã Marta está dizendo, a missão dos adventistas, a missão especial dos adventistas do sétimo dia, de cada um de nós. Vamos ver. O Senhor, isso é para nós, nos tornou depositários da sua lei. Você sabe o que é isso? Você entende que é um depositário a responsabilidade de guardar a lei, de proteger, de zelar a lei? Dá o toque no ele, está ali ele. É um depositário da sua lei. Ele confiou a nós, ele nos confiou a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus. Irmãos, isso é muito sério. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo especial, peculiar, separado do mundo. Era da vida do mundo. O mundo tem que nos odiar. Sabia disso? Se o mundo te odeia, tá bom. Porque o de hoje é o primeiro. Com a grande talhadeira da verdade, Deus, Ele cortou da pedreira do mundo e nos ligou a Ele. O Senhor tirou você do mundo e ligou a Ele. Tornou-os representantes seus e chamou-os para serem embaixadores seus na obra final de salvação. Nós somos embaixadores na obra final de salvação. Quem você é? Por isso, igreja, eu vou dizer isso com muita humildade. Eu ando de cabeça erguida em qualquer lugar. Porque eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Independente de recurso, de morar de aluguel, de não ter de nada nisso. Sou embaixador. E a primeira oportunidade que me dá, eu falo o amor de Cristo Jesus. Amém. É isso. A gente não pode viver o dia a dia que nós estamos vivendo no cotidiano. A gente somos outras pessoas. É um povo peculiar. Roger Moreira, já contei isso várias vezes, mas vou contar de novo, porque muitas vezes a gente esquece. Roger Moreira, numa reunião de satanistas, de um grau lá em cima, onde há políticos, governantes, reis, ele participou de uma reunião dessa, e todos eles estavam eufóricos e felizes, porque o grão-mestre, aquele que representa Satanás, teve um encontro com Satanás, e Satanás falou para ele que ganhou todas as igrejas, e ele participou disso para aquelas pessoas. Olha, estamos muito felizes porque o nosso mestre, ele tem ganhado todas as igrejas, e todo mundo ficou alegre, feliz na reunião.
mas teve um deles, isso em 1940 alguma coisa, um deles falou assim, calma aí, deixa eu falar uma coisa. Você falou que o nosso mestre enganou com relação à morte, lembra? Que a morte não é morte, que o dia que o nosso mestre escolheu, todas as igrejas estão guardando, mas deixa eu falar uma coisa. E os adventistas no sétimo dia? Eles também estão incluindo nisso? E o grão-mestre falou assim, calma aí, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que eu vou falar para vocês, ele falou para aquelas pessoas, pode chocar, mas é uma pura realidade. Esse povo é um povo diferente. Eles não são qualquer um. Eles guardam o sábado do Criador. É um povo especial. Eu não lembrei desse povo porque eles são pequenininhos. Mas ele, o nosso mestre, não conseguiu. Eles têm uma proteção especial do Criador. Amém. Não, eu li isso. Eu li isso aí. Eles têm uma proteção especial do Criador. Eles não são pessoas, está escrito, eles não são pessoas comuns. Amém. Quem somos nós? É uma vergonha para nós, no dia do Senhor, chegar atrasado na igreja. Quer saber disso? Uma vergonha. Nós somos a tropa de elite. A tropa de elite. Olha o que eu vou aqui. Presta atenção. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada, apresentando às pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sejam cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada por Deus. Esse é um povo remanescente que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma, mas superior a todas em suas condições para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Isso é de gelar o coração. Quem somos nós? Você acha que você não está sendo vigiado? Você acha que quando você não chega aqui, não tem um anjo do Senhor aqui? Olhando? Deus, ele sabe das condições de cada um. Sim. Mas quando você não se importa com coisas aqui da igreja, quando você não se importa com o horário, você tem um horário no seu trabalho, não tem um horário no seu trabalho? Tem. Você tem um horário no seu trabalho. Verdade. Eu sou autônomo, mas eu tenho horário. O seu autônomo não tem horário, tem que cumprir o horário. Porque eu represento um Deus vivo. Amém. Eu fiz um trabalho na casa de uma pessoa, semana passada, e eu falei assim para essa pessoa, o senhor pode subir aqui e ver Alex? Eu não vou ver nada, eu confio. Amém. Por quê? Conduta, comportamento. Amém. Quem somos nós? Representa muito, irmãos, quem é você quando você vem à igreja no sábado. Sabia disso? Quando você vem no sábado pela manhã, isso significa muito quem é você. Você sabia disso, igreja? É verdade. Quem está esperando aqui? O Senhor Jesus Cristo. Você acha que ele não está aqui? Nós precisamos fazer diferença. Quando eu escuto algumas coisas aqui na igreja, me dá tristeza. Eu falo sempre para Deus, não estão entendendo, Senhor. Vão acabar ficando para trás. O Senhor não vai colocar a mão nisso. Essa gasto de energia e valores. O Senhor está à frente.
Você. Mas se eu começar a falar, ele é maluco, ele é negativo, não. Eu já fiz antes. Eu explico a palavra. Digo isso com muita humildade. Porque, irmãos, nós temos um nome a zelar. Imagina você trabalha numa grande empresa, mas você não veste a camisa da empresa. O que vai acontecer com você? Não serve para nada. Você fala que é de Jesus Cristo, o seu comportamento exterior pode até por enquanto parecer, mas interior está o quê? Uma sepultura caiada, cheia de ressentimentos, cheia de sentimentos, cheia de comportamentos que não tem nada a ver com Deus. E continua, irmão, a dizer o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas no sétimo dia postos nesse mundo como atalaias, portadores de luz, não portadores de luz. Amém. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Você está vendo como é que está o mundo? Foram incumbidos de uma obra da maravilhosa luz para Deus, foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira e da segunda, terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve, admitir que sétimo dia, permitir que nenhuma outra coisa absorva a sua atenção. Irmãos, Deus está nos chamando para uma obra. E a gente não vai realizar a obra se não tiver o Espírito Santo. Verdade. Eu estava conversando ontem com meu filho, ele falou: pai, o senhor sabe o que o prefeito Eduardo Paz fez? Eu falei: não. Por que esse jovem, meu filho, ele vê muito algumas coisas. Ele falou: olha, nessa ventania, eles, o prefeito Eduardo Paz e alguns representantes, foram procurar um homem que mexe com feitiçaria e magia. Cobra coral. Oi? O nome é cobra coral. Cobra coral. Para pedir aos demônios, para que esse vento não venha arrebentar com tudo. Está lá para vir. Eu vi isso. E você acha que os demônios fizeram o quê? Fizeram? Porque eles estudaram a Romões, falando nesse livro, o poder da natureza, e eles estão movimentando tudo isso. E Deus está deixando a igreja. Deus está permitindo, a igreja não está acordando. Isso. Irmão, está tudo coligado. E como igreja nós estamos preocupados com o quê? O Senhor dele. Ele é justiça. E todas as coisas que você precisa vai ser acrescentado. Esses homens estão fazendo coisas, se consolidando com as forças do mal. O que foi prometido para essas pessoas que fizeram esse trabalho? O que foi prometido? Está oferecendo a cidade, Alex. É a cidade. Alex, até 2050, se eu não me engano. Ofereceu a cidade, ofereceu uma cidade que você mora. E como igreja, aonde a gente vai? Calma aí. Isso é a porta aberta ao nosso Criador. Nós somos a igreja do Deus vivo. E eu não aceito isso. Então nós vamos fazer o quê? Orar, e sair, e fazer a obra, irmão. Você vai ver o que vai acontecer, porque os demônios eles falam: vamos destruir tudo isso aqui. Irmãos, isso é sério. Nossa cidade está sendo oferecida pelos demônios. Na última campanha presidencial, 700 milhões de demônios visitaram o nosso país. As informações estão aí, só que a gente não tem, não busca, não sabe de nada dessa guerra espiritual. O interesse é outro, Alex. A preocupação será outra. A nossa preocupação não é reino. A nossa preocupação não é ganhar mais dinheiro, por mais que seja importante, viver melhor, comer melhor. Isso é importante, mas não é a nossa real preocupação. É o reino
cabeça ainda. Você sabia disso? Não entrou na cabeça que é o reino, que chegou o tempo oportuno, e Deus está olhando, mas chegará um momento de ele falar assim: esse aqui fixa que sai, esse aqui fixa que sai, esse aqui fixa que sai. É o que vai acontecer, é o que está escrito. Atalaias, os vigias, portadores de luz. Copa do Mundo. Quantos presos em Copa do Mundo oferecido? Eu estava lá em casa, aí me colocaram lá no jogo desse do Brasil. Eu passei assim pela sala, falou, voltei. Falei, conheço esse homem aqui. Ele é satanista, do grão-mestre. Olha aí, no campo andando. Tudo oferecido, igreja. Qual é o papel da nossa igreja? Qual é o papel da igreja adventista? É fazer as coisas diferentes. Mas muitas das vezes aqui na igreja, se o irmão vira o rosto, a gente já fica empurrado. Permitimos os demônios rirem da gente e apontarem para o nosso anjo, os anjos que fazem isso. É esse povo aí? É esse povo? Que vai terminar a obra e nossos anjos não falam nada. Porque é jurídico. Irmãos, nós estamos vivendo em tempo oportuno. De forma individual, secretário. De forma coletiva também. Coloca isso na sua cabeça. As coisas vão acontecer. Já estão também. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu passei 4 anos de uma aprovação muito séria. Mas eu te louvo porque eu aprendi muita coisa. Eu passei a ter uma intimidade maravilhosa com Deus. E entender que muitas coisas, irmãos, quando a gente pede uma oração, nem vai acontecer. Eu falei isso para Deus. Eu falei, isso não vai acontecer. Deus, vamos orando na igreja, não vai. Eu sei disso. Porque tem que se convertar isso. Senão, vai ser mais um evento, não vai dar em nada isso aqui. E a gente vai se satisfazer com isso, porque colocaremos na agenda que tal coisa foi feita. E os demônios riem. Sabia disso? Não adianta. Porque o maior resultado para que possamos ver que o Espírito Santo está sendo com a igreja é quando a gente voltar com os feixes. Não, Sim. você vai numa seara. Imagina você, irmão Paulo, vai numa seara, você entra, estou dando só um exemplo, sai da seara, e o seu esposo fala: cadê as coisas da seara? Você foi lá na seara. Não trouxe nada? Não, é assim mesmo. Não, tem alguma coisa errada na seara. Quando você vai na seara, irmão, nós temos que entender isso. A igreja está entendendo outra coisa. A igreja primitiva, quando ela saía para a seara, ela voltava cheia de feixes. A igreja dos reformadores, quando eles saíam para uma seara, eles voltavam com os feixes. A igreja na época da igreja primitiva, a igreja eleoática, os pioneiros, eles voltavam com os feixes. Toda vez que eles saíam, nós acostumamos a sair e a voltar sem nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Feixes. Nada. Vai vir, calma aí. E quantos anos? Verdade. Eu falei isso para uma igreja, irmãos. Quantos anos você distribui livro e ninguém entrou aqui até hoje com nenhum livro? A igreja, alguns líderes não me viram isso com bons olhos. Olharam para mim assim: rapaz, não sou esse cara mais não. Mas é uma verdade que a gente não quer entender. Porque Deus me fala assim: eu não vou dividir agora com ninguém. Não adianta. Se você não entender que sou eu e o Espírito Santo. Então nós precisamos orar. Mês que vem, teremos uma vigília. Amém. Já chegou a época, passou os 3 meses. É ou não? E precisamos que a igreja, irmãos, esteja aqui. A gente sabe de algumas pessoas que têm dificuldade. Ela está indo no Paulo. Mas aquele que não tem dificuldade, não queria desculpa, não. Sabe por quê?
que quando o negócio começar tudo a orar aí fora, você vai querer que a igreja faça vigília. Você sabia disso? Quando a porta torcer ali no focinho, vamos dizer assim, você vai buscar. Aí já pode ser. Aí você vai clamar, aí você vai, mas aí é o quê? Tarde. Demais. Você não vai ter força para acompanhar uma maratona. Você não se capacitou, você vai correr com os corredores, você não tem fôlego para isso. Você não se capacitou para isso, mas você vai correr junto. Porque quem vai dar força para essas pessoas é o Espírito Santo. Se você não tem, você fica no meio do caminho. Fica mesmo. Eu vou me preparar quando? Eu vou começar a buscar quando? É uma honra para nós estarmos aqui. Amém. Uma honra. Muitas pessoas não entendem isso. É uma honra chegar aqui de manhã, principalmente no dia do Criador. É uma honra. Se eu não estou doente, eu venho. É ou não é? Sim. Deveria, né? Se a igreja está aberta, eu tenho que vir. Então, principalmente na questão do sábado, você está sendo vigiado. Você sabia disso? Porque, para muitos dos nossos interesses, iremos madrugar na fila de qualquer coisa para receber aquilo que nós estamos buscando tanto do mundo. Mas, para a glória de Deus, você acha que Deus não vê isso? E eu finalizo assim. Com essa palavra aqui. Foram incumbidos de uma obra mais solene de importância, a proclamação das 3 mensagens de Jesus. Irmão Alex, eu não sei nem o que é isso. Se você não sabe o que é, e não está se esforçando para saber, como é que você vai pregar? Difícil. Como é que você vai falar isso? Imagina você é representante de uma empresa. Você chega no estabelecimento para apresentar os produtos, e a pessoa que vai adquirir esse produto fala assim: mas como é que funciona isso? Porque eu vou vender. Aí você fala para a pessoa: eu não tenho nem ideia. Você está me apresentando um produto que você não sabe? Não. Você acha que a pessoa do lado vai comprar? Você acha que vai comprar? Difícil. Você acha que o corretor que está vendendo um apartamento e a pessoa que quer comprar fala: quantos metros quadrados tem? Não faço a mínima ideia. Quanto é o condomínio? Não sei. Você acha que ele vai vender alguma coisa? Olha, por que essa colocação? Porque as 3 mensagens angélicas serão pregadas. Você sabe quais são as 3 mensagens angélicas? Alex, eu não consigo entender muito na Bíblia. Tem internet, não é? Rodrigo Silva falando das 3 mensagens angélicas. Hoje tem até IAT. Rodrigo Silva falando das 3 mensagens angélicas. Um monte. Você ouve, você entende, você entende. Opa, agora eu estou entendendo o que é as 3 mensagens angélicas. Só tem interesse, né? Irmão, sabe quantas vezes eu fui palestrante falando das 3 mensagens angélicas? Eu repetia. Toda vez que eu tomava banho, eu botava lá, repetia, história, repetia. Até entrou. Interesse. Se você não tem interesse, não importa a idade. Eu tenho 70, 50, 40, 30. Interesse. Se você não tem interesse, você vai ensinar o quê? Se essa é a mensagem. O que vai ser pregado nesse Evangelho do Reino? As 3 mensagens angélicas. Mas eu não sei. Então aprenda, porque se você não souber, você não vai estar ali. É desqualificado. É simples. Se vai pregar as 3 mensagens angélicas, e se você nunca aprendeu, nunca fez um esforço, como é que você vai estar ali? Mas é só falar do amor de Jesus? Não, é 3 mensagens angélicas. Não é só falar do amor do Cristo Jesus. Então coloque vídeos em cima de vídeos, ouça o áudio, até você aprender. Porque se você não aprender, como é que você vai pregar isso?
Eu não posso pregar uma coisa e outras pessoas pregarem outra. Aqui está, e será pregado este Evangelho, que inclui as 3 mensagens. E se você não sabe, vai pregar o quê? Falta de interesse, irmãos. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu não sei, coloca no áudio. Escuta todos os dias até você aprender. Isso é interesse seu. Quando eu fui chamado para o nacionato, pastor Glauco pegou lá, manual da igreja e alguns livros. Toma, Alex. Como isso aqui para você aprender muitas coisas. Você acha que eu fiz o quê? Interesse. Eu preciso a cada dia estudar, me capacitar. Chegar cansado. Tem momentos que eu estou em casa, eu começo a ler algumas coisas e estou com o olho fechado. De tão cansado que eu estou. Mas eu tenho que estudar ou não tenho que estudar? Só eu? Interesse, igreja. Interesse. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E vamos mudar, igreja. Vamos mudar em nome de Jesus Cristo. Isso é bem que nós pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para te orar? Senhor, o que eu vou dizer aqui, Pai, é uma triste realidade, mas uma verdade. Satanás está enganando o seu povo. Não a totalidade deles, mas uma boa parte. O inimigo está colocando muitos para dormir, Pai, que se associando com as coisas do mundo. Que não seja nós, Senhor. Ó Senhor, Que não seja nós. não venha ser nenhum de nós. Amém. Que nós, como membros, como líderes, não venhamos gozar o mundo, porque a tua palavra diz que o mundo passa bem com a sua concupiscência, com os seus prazeres. A gente não, Senhor. A gente tem que passar mal com isso. O mundo não tem que fazer parte da nossa vida. Nós somos embaixadores seus. Amém. O Senhor nos chamou para sermos atalaia. Obrigado, Senhor. A nossa cidade está sendo oferecida para os espíritos maus. Está na internet, Senhor. Verdade. Cada cantor famoso que vem dos Estados Unidos, que são satanistas, oferece alguma coisa. As pessoas estão se aglomerando para serem destruídas. Todos os perdidos é como areia do mar. E como igreja nós estamos vendo tudo isso, Deus. O que nós estamos fazendo como igreja? Até para se unir em oração é difícil. Até como se faz uma vigília em 3 em 3 meses é difícil, a igreja fica vazia. O que o seu povo está querendo hoje para a verdade? Quais são os nossos interesses na verdade? É trabalho para ganhar bem? É uma boa casa? É geladeira cheia? É uma boa faculdade? É a família bem? O que é o nosso interesse hoje, Senhor? Nós não vamos levar nem a nossa pele, Senhor, dos céus. Só o nosso caráter. E se o Senhor, o Espírito Santo, não for convidado para mudar o nosso caráter, nós vamos ficar perdidos aqui nessa terra. Tenha compaixão. E vamos dizer naquele grande dia: Senhor, no seu nome nós fizemos vários trabalhos. E o Senhor vai dizer: apartados de mim, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Mas Senhor, nos ajuda. Abençoa a tua igreja. Repreenda o mal. Nos dê o início de semana na tua presença. Por toda essa bênção que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos com Jesus Cristo. Que a paz de Cristo acompanhe você nessa semana. Amém.